A real história do golpista do Tinder. Fala, meus curiosos, tudo bem com vocês? De tempos em tempos, as plataformas de streaming soltam novidades que acabam se tornando febre no mundo todo. Um dos fenômenos mais recentes foi lançado pela Netflix, que lançou o documentário O Golpista do Tinder, uma produção que conta a história real de um estelionatário que aplicou golpes em diversas mulheres da Europa. Mas será que tudo aquilo que foi retratado no documentário era realmente verdade? Se vocês ficaram com alguma desconfiança, então podem ficar tranquilos a partir de agora, pois o Mundo JC trouxe para vocês os detalhes ocultos de toda essa história e os segredos que não foram mostrados na produção. Mas antes de nós iniciarmos, eu já te convido a deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma novidade que nós preparamos especialmente para vocês. Imagina só a seguinte situação: você entra em um aplicativo de namoro e encontra uma pessoa que parece ser a ideal para você, superando todas as suas expectativas, para no final descobrir que tudo era uma farsa. Pois é, esse é justamente o fio condutor do documentário O Golpista do Tinder, que conta a história de várias pessoas que foram vítimas de um mesmo homem em diferentes locais da Europa. Lançada e produzida pela Netflix, a produção foi ao ar no começo de 2022 e instigou a curiosidade dos assinantes da plataforma. Afinal, quais eram as táticas daquele homem que enganava a todos, aparentando ter uma vida de luxo e riquezas? O documentário retrata o caso do israelense Simon Hayud, que se passava por Simon Leviev, um suposto herdeiro milionário de uma família russa que era dona de um império de diamantes. O homem utilizava sites e aplicativos de paquera para se aproximar de várias mulheres em diferentes países da Europa, com quem ele engatava relacionamentos e adquiria a confiança, para no final aplicar golpes que levavam as vítimas à falência. Segundo as vítimas, os golpes começavam desde o match, com Hayut fingindo ser um milionário russo que ostentava em viagens, grandes festas e presentes de alto valor. O criminoso, que se denominava Príncipe dos Diamantes, costumava marcar alguns encontros em locais caros, para assim mostrar todos os seus bens às mulheres que queria conquistar. Após conseguir fazer com que essas mulheres acreditassem que ele era de fato um ricaço, com direito a viagens de jatinho e estadias em hotéis de luxo, Simon revela que estava envolvido em negócios perigosos relacionados à extração de diamantes e que por isso seria alvo de pessoas que ele chamava de inimigos. A partir daí, Simon dizia que precisava da ajuda dessas mulheres e que seu dinheiro estava sendo rastreado, precisando fazer compras com cartões de outras pessoas ou com a grana em espécie. Dessa maneira, ele convencia as vítimas a fazerem empréstimos, abrirem contas e cederem cartões ao golpista, que torrava tudo em suas exibições de ostentação pelo mundo. Para se ter ideia, uma das vítimas enviou cerca de R$1,5 milhão para o golpista. Muitas delas faziam empréstimos de grandes quantias no banco e ao receber o valor, Simon sumia de todas as redes sociais e fazia depósitos sem fundos para as mulheres que lhe emprestaram dinheiro. Estimativas apontam que, ao todo, ele roubou mais de US$10 milhões de suas vítimas. Mas afinal, quem era esse homem e como ele conseguiu se safar por tanto tempo? Muitas das respostas estão no documentário da Netflix, que é baseado numa reportagem investigativa de vários meios de comunicação da Europa. De acordo com a investigação feita pelos jornalistas, o golpista nasceu na cidade de Bnei Brak, que fica próxima a Tel Aviv, em Israel, em 1990 e pertence a uma família judaica ultra-ortodoxa. Simon deixou seu país de origem em 2011 rumo à Europa, isso depois de ser indiciado por fraude, já que lá foi acusado de roubar e descontar cheques de pessoas para quem ele trabalhava. De Israel, o golpista foi para a Finlândia, onde conseguiu aplicar golpes em 3 mulheres, sendo preso em 2015, chegando a ficar sob custódia por quase 2 anos. Depois de cumprir pena na Finlândia, em 2017 ele retornou a Israel, onde mudou legalmente seu nome. Deixou de ser chamado de Shimon Yehuda Hayu para adotar o nome de Simon Leviev, com o qual se tornaria conhecido internacionalmente. Logo em seguida, fugiu novamente para a Europa para evitar outra prisão. Com a identidade falsa, o homem passou a se apresentar como herdeiro de um magnata dos diamantes e CEO da LLD Diamonds, uma gigante empresa russa. Vale lembrar que, embora tanto Lev Leviev quanto a empresa realmente existiam,
Os dois nunca possuíram nenhuma ligação com o golpista. Inclusive, o magnata russo chegou a apresentar uma queixa contra Simon à polícia por se apresentar falsamente como seu filho. O golpista seria preso novamente em 2019, dessa vez pela Interpol, quando chegou no aeroporto da Grécia, utilizando um passaporte falso. Depois de ser procurado em países da Europa, Leviev foi deportado para Israel, onde negou todas as acusações contra ele, dizendo que nunca tirou nada das mulheres e que elas apreciavam a sua companhia. Apesar dos inúmeros golpes aplicados pela Europa, Simon foi condenado em Israel pelos crimes de fraude que cometeu em 2011, sendo condenado a 15 meses de prisão, cumprindo apenas um terço da pena por bom comportamento. O próprio documentário mostra que, após ser liberado da prisão, ele se tornou um homem livre em Israel, ostentando uma vida de luxo, com carros e roupas de grife. Embora esteja livre pela justiça israelense, ainda existem processos de fraude contra ele no Reino Unido, na Noruega e na Holanda. E logo após o lançamento do documentário, Simon desativou sua conta no Instagram, onde já havia alcançado mais de 200 mil seguidores. Com a repercussão do caso, o golpista foi banido do aplicativo de relacionamento, além de também ter sido banido de outras plataformas que promoviam encontros românticos. Já as mulheres enganadas por Simon ainda precisam pagar as dívidas gigantescas feitas com cartões de crédito e empréstimos que o golpista as convenceu a fazer. Pernilla, de 36 anos de idade, morava em Oslo, na Noruega, quando sofreu o golpe. Ela mantinha uma amizade com o golpista e chegou a viajar com ele por diversos países da Europa. Cecily, de 33 anos, é norueguesa e morava em Londres quando o conheceu no Tinder. Já Aylen é a mais nova das três, com apenas 26 anos. Solteira, Cecily voltou recentemente ao Tinder, onde ainda tenta buscar um amor verdadeiro. Depois de ser iludida pelo vigarista, ela criou uma organização sem fins lucrativos em prol da conscientização de fraudes na internet. A ONG pretende criar mudanças na legislação e ajudar as vítimas a obter ajuda adequada, tanto mental quanto juridicamente. Ela, ao lado de Aylen e Pernilla, criaram uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro e sanar suas dívidas. Ambas lidam com a ajuda de amigos e familiares para superar os problemas psicológicos e financeiros causados pelo israelense. As duas são hoje as melhores amigas de Cecily e passaram a usar as redes sociais para alertar outras mulheres sobre o assunto. Mas e você? Já assistiu ao documentário O Golpista do Tinder e também se surpreendeu com os relatos? Conta pra gente aqui nos comentários e não se esqueça também de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até mais!